Bom, pessoal, meu nome é Mariana, tudo bem com vocês? Estou gravando a aula de monitoria, tá? No slide eu só consegui colocar as principais informações porque eu tive uma reunião com a Luciana e ela me disse algumas coisas que iriam cair, certo? Então, algumas coisas eu não foquei, outras eu não vou citar porque eu fiz o slide de acordo com tudo que ela me repassou que iria cair. Então, vai cair sobre diabetes, hanseníase e tuberculose. E aí eu elenquei as principais informações, tá? Para que vocês possam ficar atentos, focar nessas informações, gravar bem, aprender para na hora da prova vocês conseguirem tirar uma nota boa. Vamos conversar falando sobre diabetes, né? O que é diabetes? Diabetes nada mais é do que uma síndrome metabólica causada por hiperglicemia, resultante da deficiência ou da ausência de insulina. Quando a gente tem o diabetes causado pela deficiência de insulina, a gente tem o diabetes tipo 2. E quando a gente tem o diabetes causado pela ausência de insulina, a gente tem o diabetes tipo 1, que é aquele que dá geralmente em crianças e adolescentes. Ele vai ser de início abrupto, né, insidioso, e o diagnóstico ele vai ser feito nessa idade, né, nessa faixa etária, entre a infância e a adolescência. Já quando a pessoa ela tem uma deficiência da insulina, muitas vezes porque ela consome muito açúcar, consome muita glicose, e o corpo acaba que não consegue dar mais conta de produzir tanta insulina para tentar colocar glicose, né, para tentar colocar energia dentro das células. O que é que vai acontecer? Ela vai ter uma deficiência na produção dessa insulina, e aí o corpo ele vai começar a apresentar sinais e sintomas. Muitas vezes o indivíduo ele sequer vai apresentar algum sinal claro de que ele está com diabetes, principalmente o diabetes tipo 2. Muitas vezes ele vai ser diagnosticado com exames laboratoriais, né? Às vezes ele pode estar com alguma outra patologia e aí acaba descobrindo diabetes, como por exemplo, ele pode ter uma ferida que não sara de jeito nenhum. Então a primeira coisa que a gente suspeita que aquele paciente vai ser com diabetes, tanto que a gente pede exames para poder confirmar. Mas, Mariana, quando aparecem sinais e sintomas do diabetes, como é que a gente vai suspeitar que é diabetes de fato? Vocês sempre vão gravar os 4 P's: poliúria, polidipísia, polifagia e perda de peso. Esses são os sinais clássicos do diabetes. O que é poliúria? Urina em excesso, aquela pessoa que urina bastante. Polidipísia. Polidipísia é aquela sede excessiva. Polifagia e perda de peso também vão estar incluídos, né? Aí, como eu já falei para vocês, os tipos de diabetes, né? Esses são os 3 principais tipos, mas a gente também tem outros tipos, tá? Que não vem ao caso, porque a Luciana falou que não iria cair sobre eles, mas você sempre deve se atentar que existe sim outros tipos de diabetes, mas como eu já falei, o diabetes tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional. É importante que vocês saibam a diferença de cada um desses tipos de diabetes, né? Como eu já falei anteriormente, vou só resumir agora. Já o diabetes tipo 2, ao invés de o corpo ele não produzir insulina, ele vai produzir insulina, né? Na verdade, o que vai acontecer no diabetes tipo 2? O corpo, agora chegamos numa parte extremamente importante e que esses valores eu quero que vocês aprendam, porque é questão de prova. Onde tem valor, onde tem número, tem questão de prova. Existem alguns exames que são feitos para diagnosticar o diabetes. A gente tem 4 principais, que é a glicemia em jejum, que é quando o paciente está com pelo menos 8 horas de jejum e faz aquele exame laboratorial. Tem o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é feito com 75 gramas de glicose. Geralmente, esse exame ele é feito na gestação,
quando na primeira consulta de pré-natal a mulher está com uma glicemia em jejum menor que 92 miligramas por decilitro. E aí o teste oral de tolerância à glicose, ele é solicitado de 24 a 28 semanas de gestação. Mas o teste oral de tolerância à glicose, ele também pode ser solicitado para pacientes adultos sem nenhum problema. A gente também tem o exame de hemoglobina glicada, né, que é o HbA1c, que ele faz como se fosse uma média dos últimos 2 a 3 meses dos níveis de glicose daquele indivíduo, e aí ele vai gerar um valor, e aí de acordo com o resultado daquele valor, a gente vai ver se o paciente ele está com diabetes ou ele não está com diabetes. E a gente também tem a glicemia casual mais os sintomas. O que é essa glicemia casual, Mariana? É quando, por exemplo, eu acordo, já tenho feito as minhas refeições, já tenho trabalhado, só que depois do almoço, por exemplo, eu adoeço, à tarde vou no posto de saúde e faço uma glicemia aleatória e ela dá mais de 200 miligramas por decilitro, mais ou menos, né? Então, essa é a glicemia casual, é quando a pessoa não está em jejum, ela tem se alimentado, ela tem feito todas as suas atividades rotineiras. Agora vamos para os números, que é importante que vocês saibam. Na glicemia em jejum, é importante que vocês saibam que o normal vai ser de 70 a 99. Por que de 70 a 99? Porque se baixou de 70, ou seja, se está com 69, 68, 67, essa pessoa, ela não está com a glicemia normal. Na verdade, ela está com uma hipoglicemia. E aí ela vai apresentar alguns sinais e sintomas que ela precisa ingerir açúcar, que ela precisa ingerir glicose para que ela não possa progredir com seus sinais e sintomas. A gente vai considerar pré-diabetes na glicemia em jejum quando o paciente está com a glicemia de 100 a menor que 126. Vocês têm que sempre se atentar a isso. É como se fosse de 100 a 125. Por quê? Se o paciente ele chega no seu consultório com uma glicemia em jejum de 126, ele já está com diabetes. Não tem para onde correr, não tem o que pensar. Agora, se, por exemplo, ele chega no seu consultório com o resultado da sua glicemia em jejum 125, ele não está com glicemia. Ou ele não está com diabetes, ele está com pré-diabetes. E aí a gente tem que fazer toda a mudança na qualidade de vida daquele paciente, orientar e dar todas as instruções para que ele não possa desenvolver um diabetes, porque ele já está, como diz o ditado, na beira, ele já está correndo risco grande. No teste oral de tolerância à glicose, ele vai ser, a gente tem que se atentar aos resultados também, tá? O normal do teste oral de tolerância à glicose vai ser menor que 140. Ele vai estar com uma tolerância à glicose diminuída quando os resultados estiverem de 140 a 199, perdão, e ele vai estar com diabetes quando o TOTG dele der maior ou igual a 200. Na hemoglobina glicada, a gente tem os valores diferentes de ser em miligramas por decilitro. Os valores aqui são em porcentagem, né? Porque, como eu falei, ele faz uma média de 2 a 3 meses dos níveis de glicose daquele. Com relação às complicações, né, também vai cair na prova, é importante que vocês saibam, tá? E também saibam diferenciar quais são as complicações agudas das complicações crônicas. Nas complicações agudas vão ser aquelas que são de início súbito, aquelas que elas vão durar pouco tempo, digamos assim, o paciente ele vai apresentar sinais e sintomas, a gente vai reconhecer que, por exemplo, ele está com uma cetoacidose diabética, ou ele está com uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, vamos tratar, passar medicações e o paciente vai melhorar. Com as complicações crônicas, não, como o próprio nome já diz, são crônicas. Elas duram muitos anos e muitas vezes para aparecer algum sinal e sintoma é porque a pessoa já faz muitos anos que está cometida pelaquela doença, que ele não se cuidou, que o tratamento era inadequado, que ele não tinha tantas orientações, tanto apoio.
Bom, com relação às complicações agudas, a gente tem a cetoacidose diabética, né? Eu já falei anteriormente para vocês o que é. Síndrome hiperosmolar glicêmica não cetótica. Temos também a hipoglicemia, que é a redução da glicemia maior, menor que 70 miligramas por decilitro. E a gente tem a hiperglicemia também, que é quando os níveis de glicemia atingem 300, 500, 600 miligramas por decilitro. Com relação às complicações crônicas, é importante também que vocês saibam diferenciar as macrovasculares das microvasculares. É sempre bom vocês lembrar que macrovascular macro é algo grande. Então, vocês sempre vão lembrar dos principais órgãos: coração, cérebro e doença vascular periférica. E microvascular vão ser problemas que vão ser atingidos nos pequenos vasos, em vasozinhos pequenininhos, como por exemplo retinopatia, que vai ser uma patologia que vai ser causada pela destruição da retina, e essa destruição da retina vai se dar justamente por conta que o indivíduo ele não consegue controlar os níveis de glicemia dele, então aquele excesso de glicose no sangue vai fazer com que os microvasos que vão até a retina, eles começam a ser destruídos, e aí a retina ela não consegue agir mais da forma que ela deveria, porque ela não vai conseguir receber a oxigenação e os nutrientes adequados. Então, é como se ela fosse uma célula que fosse morrendo aos poucos. E a retinopatia, ela causa principalmente cegueira. Por isso que a grande maioria dos pacientes diabéticos, com o tempo, se não tiver tratamento adequado, tratamento medicamentoso, a questão da alimentação, mudança de hábitos de vida, ele pode cegar. E a nefropatia os rins que vão ser destruídos, como eu falei, pelo excesso de glicose no diabético. Também é uma complicação bastante comum. Acho que a principal complicação dos pacientes diabéticos, né, ela é causada, como eu já disse anteriormente, várias e várias vezes, pelo excesso de glicose no sangue e pela destruição dos vasos sanguíneos, das células sanguíneas. Bom, encerrado o assunto sobre diabetes, agora nós vamos falar sobre a hanseníase, né? É importante destacar que Janeiro Roxo é o mês sobre a conscientização sobre prevenção e tratamento da hanseníase, né? O que é a hanseníase? A hanseníase, ela é uma patologia que ela é causada por uma bactéria, que é a Mycobacterium leprae, que antigamente a hanseníase era conhecida como lepra, era uma doença muito estigmatizada, porque as pessoas pensavam que ela era altamente transmissível, ela não tinha cura. Muitos pacientes com lepra, né, na época, eles ficavam incapacitados de fato, porque até então não sabia tratamento específico, né? Eles achavam que muitas vezes podia até ser um castigo que aquela pessoa estava sofrendo por alguma ruindade que ela fez com alguém, e que Deus, né, o diabo, sei lá quem, estava castigando aquela pessoa e estava fazendo com que ela ficasse daquele jeito. Então era uma doença muito estigmatizada, até que, graças a Deus, né, começou a aparecer muitos estudos sobre a doença e descobriram o que de fato causava, como causava e a forma de tratamento, né, para prevenir graves complicações que a hanseníase pode trazer. Então, a hanseníase ela é causada por contato direto e prolongado com o paciente contaminado, tá? É importante destacar que, tipo assim, não é porque você conhecer um paciente hansênico hoje, que amanhã ou daqui a um mês você já vai aparecer sinais e sintomas, não. Tem que ser um contato prolongado e um contato direto, ou seja, muitas vezes você precisa morar com aquela pessoa, tá? Ali com aquela pessoa dia e noite, e um contato prolongado, porque muitas vezes a doença ela pode demorar até 10 anos para aparecer um primeiro sinal e sintoma. Então, é uma doença, assim, que ela é de curta duração, assim, de longa duração, né, na verdade, porque o paciente vai demorar muito para apresentar sinais e sintomas. O bacilo atinge principalmente os nervos periféricos, tá? É por isso que pessoas com hanseníase, elas têm essa tendência a ter uma diminuição da sensibilidade, tanto de perderem a capacidade de sentir calor na região que foi afetada, ou sentir dor, ou sentir vibrações, essas coisas. As lesões mais comuns, elas são manchas esbranquiçadas ou avermelhadas. Como eu falei, elas vão ter uma alteração na cor da pele e elas vão ser sem relevo, ou seja, elas vão ser uma lesão plana. Também pode aparecer pápulas, que são lesões sólidas com elevação superficial e circunscrita.
Infiltrações, que vão ser alteração na espessura da pele. A pele ela vai ficar bem áspera, bem seca mesmo. Pode aparecer tubérculos, que é uma lesão sólida elevada, que parece caroço. E nódulos, que é uma lesão sólida, mais palpável que visível. E caroços internos. Elas manifestam-se através de dor ou espessamento dos nervos periféricos, diminuição ou perda da sensibilidade nas áreas inervadas por esses nervos, principalmente nos olhos, nas mãos e nos pés, né? Como eu falei, o indivíduo ele vai ter essa diminuição, essa perda da sensibilidade no local que apareceu a mancha, porque a doença ela começa a destruir os nervos periféricos. Por isso que a gente sempre deve ficar atento. E também diminuição ou perda de força nos músculos inervados por esses nervos, principalmente nas pálpebras e nos membros superiores e inferiores. É importante destacar também, pessoal, que pacientes rancênicos eles vão ter madarose. O que é madarose? É a queda dos pelos da sobrancelha. Ainda não se sabe por que essa doença ela tem digamos que uma afinidade por os pelos da sobrancelha, mas que geralmente pacientes rancênicos eles perdem todos os pelos das sobrancelhas. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico e epidemiológico. Ele baseia-se na presença de um ou mais dos três sinais cardinais da doença. É importante que vocês saibam, né, quais são esses sinais. Primeiro, vai ser lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade, né, que é o principal sinal e sintoma. O segundo, comprometimento de para vocês anteriormente, né, demorou-se muito para que fosse de fato colocado um diagnóstico para hanseníase, mas hoje, graças a Deus, a gente tem esse tratamento, ele é disponível pelo SUS, tá? É uma doença que ela tem cura, ela é diagnosticada e tem cura e tá tudo bem. A gente, para começar o tratamento do paciente com hanseníase, a gente tem que primeiro classificar esse paciente. Se ele vai ser um paucibacilar ou se ele vai ser um multibacilar. Ah, Mariana, como é que eu sei que o paciente ele é paucibacilar? Você vai ver que o paciente ele tem até 5 lesões de pele. Você vai sair contando pelo corpo quantas lesões de pele o paciente tem. Ah, Mariana, percebi que meu paciente tem 6 lesões de pele, então ele é paucibacilar. Não, paucibacilar é até 5 lesões. Se ele tiver 6 lesões, ele é um multibacilar, ou seja, ele já é uma pessoa que está transmitindo a doença. O paucibacilar, ele não transmite a doença, mas o multibacilar transmite a doença. É por isso que o tratamento dos casos multibacilares, eles demoram mais tempo do que os paucibacilares. Então, como eu tinha dito, né, os casos paucibacilares, que é o PB, que são pacientes com até 5 lesões de pele, a baciloscopia ela não revela bacilos, ou seja, se um paciente chegar no seu consultório e você suspeitar que ele está com hanseníase, e aí você vai contar as lesões de pele, e geralmente as lesões vão ter alteração de sensibilidade, né, como eu falei. Quando você vai fazer a baciloscopia, por exemplo, é um paciente que tem só 4 lesões de pele. Aí você suspeitou de hanseníase. Só que você vai fazer a baciloscopia, qual é o resultado que vem na baciloscopia? Ele vem negativo. Por quê? Porque é um paciente que não está transmitindo a doença. Então, se ele não está transmitindo a doença, a baciloscopia ela não vai ser capaz de diagnosticar. Mas aí, claro, você vai dar o diagnóstico e começar o tratamento de acordo com os sinais e sintomas, de acordo com a clínica do paciente. Diferente dos casos multibacilares, né, a baciloscopia ela vai dar positiva e vai ser pacientes com mais de 5 lesões de pele, ou seja, 6, 7, 8, 10 lesões. E as formas clínicas principais vai ser a dimorfa e a vircoviana. Uma coisa que é importante que vocês saibam são os medicamentos utilizados para o tratamento da hanseníase. Eu sempre guardei que o tratamento para hanseníase pessoal, vocês saberem a dose exata, a quantidade de miligramas que aquele paciente vai tomar. Mas é importante que vocês saibam, pelo menos, quais são os medicamentos. Então, grave, tratamento para hanseníase, RDC, rifampicina, dapsona e clofazimina. Para os casos multibacilares, o tratamento vai ser 12 cartelas, ou seja, vai ser 12 meses e vão ser tomados dentro de 18 meses.
Para os casos paucibacilares, vai ser 6 cartelas, ou seja, o tratamento vai ser 6 meses e vai ser tomado até dentro de 9 meses. Situações especiais que podem cair na prova de vocês, é importante que vocês saibam. Gestação e hanseníase. Será se uma gestante que foi diagnosticada com hanseníase pode fazer o tratamento? Pode. O tratamento pode ser realizado durante a gestação e a lactação, que não vai interferir em nada. Tuberculose e hanseníase. É comum a associação e o tratamento deve usar as doses de rifampicina preconizadas para a tuberculose. E AIDS e hanseníase, ou seja, um paciente com HIV foi diagnosticado com hanseníase, ele pode fazer o tratamento? Pode sim, não tem nenhuma contraindicação, até porque o tratamento ele não vai interferir no tratamento da AIDS também. Encerrado, né, o assunto sobre hanseníase, agora nós vamos, para finalizar a nossa monitoria, vamos falar sobre tuberculose. A tuberculose nada mais é do que a infecção dos pulmões pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. A da hanseníase é Mycobacterium leprae. A da tuberculose é Mycobacterium tuberculosis. O agente infeccioso, né, como eu falei, é o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch ou simplesmente BK. Então, se chegarem na unidade e disserem, o paciente é BK positivo, vocês já sabem que eles estão com tuberculose. A transmissão, ela se dá por via respiratória, inalação de aerosóis, não é gotículas. Fiquem sempre atentos, pessoal. Isso é questão de prova. Inalação de aerosóis na tuberculose, não é gotículas. Sempre ficarem atentos a isso. Esses aerosóis, eles são produzidos pela fala, tosse, espirro das pessoas, né, dos indivíduos que estão doentes e que até então não fizeram nenhum tratamento. É importante que vocês saibam que após 15 dias de início do tratamento, o indivíduo ele para de transmitir a doença, né? Mas ele também só vai parar de transmitir a doença se ele estiver tomando os medicamentos certinhos, sem nenhum erro, sem esquecer nenhum dia, tá? Então, o paciente começou a fazer o tratamento hoje da tuberculose, conta 15 dias. Com 15 dias ele para de transmitir a doença e não tem mais nenhum perigo para a sociedade. Bom, outra coisa com relação à tuberculose também, é importante que vocês saibam o que é a busca ativa e o que é a busca passiva. A busca ativa vai ser quando nós, profissionais da saúde, nós vamos até o paciente, nós vamos até a comunidade para saber se esse paciente não tá tendo nenhum sinal e sintoma. Ou seja, a gente especifica um dia da semana para realizar visitas domiciliares, para ir fazer uma ação na sociedade, na comunidade, né, na nossa sociedade, naquele bairro, naquela população adscrita que a gente atua, e a gente vai procurar pessoas que estão tendo algum sinal e sintoma de tuberculose ou de qualquer outra doença. A gente vai considerar que esse indivíduo ele vai estar com uma tosse de pelo menos 3 semanas. E outros sinais e sintomas, como por exemplo, febre vespertina, que é aquela febre que ele vai relatar que ele vai sentir no final do dia, ou seja, lá para 4, 5, 6 horas da tarde, ele vai dizer assim, doutora, esse horário me dá uma febre, eu começo a suar frio, tenho perdido peso, tô com uma tosse há mais de 3 semanas, uma tosse que ela pode ser tanto seca como ela pode ser produtiva, não importa, o que importa vai ser a duração. Quando o paciente ele está com essas queixas, a gente vai dizer que a gente está realizando uma busca ativa. Por quê? Porque a gente saiu ali do nosso localzinho e fomos até o paciente buscá-lo, procurá-lo, investigá-lo, para ver se ele estava com alguma patologia. Já a busca passiva vai ser, por exemplo, quando eu, Mariana, estou com uma tosse daquelas, por exemplo, de 2 semanas. Tô tossindo de noite, não sei mais o que fazer, perdi peso, tô com febre, tô com isso e tô com aquilo. Chego lá no posto de saúde, chego lá para a enfermeira e falo, doutora, tô com isso, isso e isso. A doutora vai logo suspeita de tuberculose.
Nesse caso, a gente vai considerar a busca passiva. Por que busca passiva? Porque eu, enquanto usuário do meu sistema de saúde, cheguei na unidade. E qual vai ser o tempo de tosse, Mariana, para suspeitar que esse indivíduo está com tuberculose? Pode ser qualquer tempo. Quando a busca é ativa, a gente considera o tempo de tosse de 3 semanas ou mais. Quando é a busca passiva, a gente considera qualquer tempo de tosse. Pode ser uma semana, pode ser 2, pode ser 3, pode ser um mês, pode ser 2. Qualquer tempo. E aí, a baciloscopia, a gente vai fazer quando? A gente vai utilizar a baciloscopia em 2 amostras, tá? A quantidade ideal vai ser de 5 a 10 ml de escarro, ou seja, de secreção. E a baciloscopia, ela também, após o diagnóstico, ela vai ser realizada mensalmente para acompanhar a quantidade do agente etiológico que ainda está tendo naquele paciente, né? Para ver se o tratamento dele está indo ok, se está tudo certinho, se ele está diminuindo os números, tá? E quais são os cuidados para a coleta da baciloscopia? Como eu falei anteriormente, né, e tem aqui no slide, vão ser realizadas 2 amostras. Uma vai ser no momento da consulta e a outra vai ser no outro dia, quando o paciente acordar. Quais são os cuidados para a coleta no momento da consulta? A gente não pode fazer a coleta com o paciente dentro da nossa sala. Por quê? Porque ele vai escarrar. E ali naquele escarro pode ter vários bacilos e você, enquanto profissional ou qualquer outro profissional que esteja, ou até mesmo os outros usuários que estejam na unidade, na sua sala, podem acabar se contaminando. Então, a gente vai pegar, vai levar esse paciente para um local arejado, para um local ventilado e a gente vai pedir para ele dar um escarro na amostrazinha. A quantidade, como eu falei, de 5 a 10 ml. No outro dia, quando o paciente acordar, ele não pode se escovar com pasta. Ele pode apenas lavar a boca com água. E aí ele vai novamente fazer outra coleta de escarro, tá? E essa ele mesmo vai fazer sozinho em casa com a quantidade ideal de 5 a 10 ml. Bom, para a gente ter noção se esse paciente ele está de fato tomando todas as medicações, se aquele tratamento ele vai de fato servir, é importante que a gente saiba realizar o tratamento diretamente observado, que é o famoso TDO que a gente chama. O que é o TDO, né? Que é o tratamento diretamente observado. É a observação da ingesta diária dos medicamentos. Ou seja, eu, enquanto profissional, vou sair todos os dias da minha casa, vou até a casa do meu paciente e vou olhar. Eu mesma vou conferir se ele está tomando os medicamentos e vou anotar no prontuário e vou anotar na ficha do meu paciente. Fulano de tal, seu João, tomou o medicamento tal, tal e tal, no horário tal, no dia tal. Você sempre vai anotar todas essas informações. Por quê? A gente não considera que o tratamento diretamente observado, ele é feito com, por exemplo, a esposa do seu João, a filha do seu João, porque muitas vezes essas pessoas, primeiro, nem incentivam o paciente a tomar os medicamentos. Segundo, que muitas vezes não entende a importância, né? Às vezes pela falta mesmo de educação em saúde. Terceiro, que muitas vezes o paciente ele é teimoso, porque como são 4 antibióticos que são usados no tratamento da tuberculose, então ele vai ter algumas reações adversas que muitas vezes o paciente ele vai querer fazer a cessação do tratamento por esses sintomas que ele está tendo em decorrência desses antibióticos. Então, muitas vezes ele vai dizer assim, olha, doutora Mariana, tomei o medicamento hoje, pode anotar aí. E muitas vezes sequer ele tomou. Então, a gente tem que fazer o tratamento diretamente observado para ver se de fato o paciente está tomando os medicamentos. Até porque também é uma responsabilidade nossa, porque ele pode também adoecer outras pessoas da família, outras pessoas da comunidade. Ele pode criar uma resistência aos antibióticos e aí tem que ver outros antibióticos que vão ser capazes de destruir todos os bacilos da tuberculose. Então, o tratamento diretamente observado, ele é a observação, né, como eu falei, da ingesta diária dos medicamentos. Ele tem que ser realizado pelo menos 3 vezes na semana. Então, por exemplo, dá para você conferir dá para você, na verdade, programar com o paciente. Vamos lá. Seu João,
qual fica melhor para você os dias da semana? Segunda, quarta e sexta? Beleza, pois eu vou segunda, quarta e sexta na sua casa e observe se você tá tomando os medicamentos. E aí, nos outros dias da semana, a gente pode conversar com algum cuidador, com uma filha, com uma esposa, para ver se essa pessoa nos ajuda e para ver se a pessoa tá tomando os medicamentos. Mas o tratamento diretamente observado, pelo menos 3 vezes na semana, nós, enquanto profissionais, nós temos que fazer e anotar tudo no prontuário, todas as informações. Pronto, né? Quais são os medicamentos usados no tratamento da tuberculose? Vocês lembram que lá na Hanseníase eu dei a dicasinha para vocês, RDC, rifampicina, dapsona e clofazimina. Aqui na tuberculose vai ser incluído mais um antibiótico, né? Lá na Hanseníase são 3 antibióticos, aqui na tuberculose são 4 antibióticos. Quais vão ser eles? Vocês vão gravar a dicasinha. A dica que eu dou é HIP. Vocês pegam HIP. O que é o HIP? R de rifampicina, I de isoniazida, P de pirazinamida e E de etambutol. Então, grava. RDC, Hanseníase. O que é RDC? Rifampicina, dapsona e clofazimina. HIP, tuberculose. O que é HIP? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Pronto. Gravou isso, aprendeu, decorou e vai arrasar na prova, vai acertar. É importante que vocês saibam que a fase intensiva e a fase de manutenção, elas vão estar presentes no tratamento da tuberculose. Lá na Hanseníase, vocês viram que o tratamento da tuberculose, o tratamento da Hanseníase, ele vai ser de acordo com a classificação da Hanseníase. Se ela é paucibacilar ou se é multibacilar. Aqui na tuberculose, não. O tratamento, ele vai ser de 6 meses. Vai ser 2 meses. 2 meses com a fase intensiva e 4 meses com a fase de manutenção, totalizando 6 meses de tratamento. É importante destacar, gente, outra coisa também que eu acho que vai ser questão de prova, né? Então, vocês fiquem atentos. Crianças menores de 10 anos, elas não podem tomar etambutol, que é esse último antibióticozinho aqui do tratamento, né? Da classe dos antibióticos do tratamento da tuberculose. Por que crianças menores de 10 anos não podem fazer o uso de etambutol? Porque ela pode causar problemas oftalmológicos. Então, é melhor a gente prevenir. Tá? Então, faz o tratamento só com rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Beleza? A gente tem também a prova tuberculínica. Essa prova tuberculínica, a gente sempre vai usar em crianças menores de 10 anos de idade e em pacientes com HIV, por exemplo. Por quê? Porque pacientes com HIV, eles têm uma grande probabilidade de desenvolver tuberculose também, porque o sistema imunológico deles é mais comprometido, né? Como a gente sabe, pessoas com HIV têm uma série de problemas. E aí, quando o indivíduo ele tem HIV, a gente tenta buscar a infecção latente pela tuberculose. O que é essa infecção latente? A infecção latente é quando o indivíduo ele está com tuberculose, mas no momento ele não apresenta nenhum sinal e sintoma da doença. Mas a gente precisa investigar. Por que a gente precisa investigar? Porque a partir do momento que a gente já detecta a infecção latente, para esse paciente com HIV, desculpa, gente, surgir ou aparecer sinal e algum sinal ou sintoma nele, vai ser daqui para ali, no piscar de olhos. E ele pode vir a óbito rapidamente, porque a tuberculose ela é uma doença séria. E junto com HIV, pronto, aí é o combo perfeito. Então, é importante que a gente realize a prova tuberculínica, tá? Para saber se esse paciente com HIV está com tuberculose, e aí a gente já inicia o tratamento e já proporciona a cura da tuberculose para esse paciente. A prova tuberculínica ela também é utilizada em crianças menores de 10 anos de idade. Por quê? Porque em criança a gente tem muita dificuldade de adquirir a amostra de escarro. Como vocês viram, né? A tuberculose, o diagnóstico dela é feita com a baciloscopia. Quando o indivíduo ele é criança, ele tem menos de 10 anos de idade, isso é muito difícil. Ele escarrar, ele saber cuspir dentro de um potinho para a gente mandar para o laboratório. Então, o que é que a gente faz? A gente também faz a prova tuberculínica. E o que é essa prova tuberculínica, Mariana? Essa prova tuberculínica é quando eu pego um bacilozinho de Koch, né, que é como se fosse uma vacinazinha, e eu injeto via intradérmica no terço médio do antebraço. Tem que ser, de preferência, o antebraço esquerdo. Por quê?
Porque no braço direito a gente toma a vacina da BCG, que é aquela que a gente toma ao nascer. Aí se a gente aplicar a prova tuberculínica no braço direito, pode dar uma reação não pelo fato do indivíduo ter tuberculose, ou seja, ter a infecção latente pela tuberculose, mas porque naquele braço já tem resquícios daquele micro-organismo e aí o corpo rapidamente vai tentar combater e aí forma aquela pápulazinha. Por isso que é importante que seja no antebraço esquerdo. Mas Mariana, eu tomei a BCG no meu braço esquerdo. E agora? Pois você vai aplicar a prova tuberculínica no braço direito. Sempre vai ser no braço oposto, tá bom? Então sempre ficar atento a isso aí. A leitura, ela é realizada entre 48 horas a 72 horas da aplicação, tá? Então, por exemplo, apliquei hoje, segunda-feira, então eu vou esperar de 2 a 3 dias para eu poder dar o resultado para o meu paciente. E aí, como é que eu vou dar o resultado? Eu vou pegar uma fita métrica e vou medir. Se aquela pápulazinha, que é como se fosse criar mesmo uma bolhazinha, que nem na BCG, né? A BCG a gente não aplica o bacilozinho intradérmico, né? Injeta o líquido intradérmico e aí com o tempo aí na mesma hora forma um carocinho, depois forma uma bolhazinha cheia de líquido e depois e ela não estoura. Pois pronto, aqui também vai ser da mesma forma. Quando a gente aplicar, vai formar uma pápula, que é como se fosse um caroçozinho. De 48 a 72 horas vai aparecer o resultado. Aí você pega a fita métrica e você vai medir. Aquela pápula, ela tem mais de 5 milímetros? Tem. Por exemplo, tem 6 milímetros, 7 milímetros. Então, o paciente ele está com infecção latente pela tuberculose. Vamos iniciar o tratamento. Agora, se, por exemplo, aquela pápulazinha tem só 3 ou 4 milímetros, então ele não está com tuberculose. Ele está com algum outro problema, mas que não é infecção latente pela tuberculose, tá? Então, sempre se atentar a essas informações, a questão da leitura, né? Os horários da leitura, que é de 48 a 72 horas. O grupo que a gente vai realizar essa prova tuberculínica, né, que geralmente é em crianças menores de 10 anos de idade e pacientes com HIV. E também a gente também pode realizar em adultos e adolescentes, só que é menos comum, tá? É mais comum em crianças e pacientes vivendo com HIV. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Desejo a vocês uma boa prova, tá? Desculpa se eu fui um pouco rápida, se faltaram palavras algumas vezes, mas prometo que a nossa próxima monitoria vai ser presencial, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês de alguma forma e muito obrigada pela atenção. Abraço.